Fala, família do Agro, tudo bem com vocês? Vamos começar mais um episódio do AgriProsa Podcast. Aqui sempre tem entrevistas fantásticas com pessoas incríveis. Temos também o canal AgriProsa no YouTube. Que tal dar uma passadinha por lá e assistir as entrevistas que você ouve por aqui? E se você achar que vale a pena, vai lá, se inscreve no canal. O like eu tenho certeza que você vai deixar por lá, né? E se você conhecer alguém que possa se interessar por algum dos assuntos dos vídeos, então compartilha. Simbora então para mais um AgriProsa Podcast. Hoje eu vou trazer dois convidados para vocês. O Thiago Jarec, que é engenheiro agrônomo e é especialista em fitopatologia da GoSolos. E a Michele Zibete Tadra, que é pesquisadora e é a CEO da GoGenetic. E o tema da nossa entrevista será: está surgindo a quarta geração da agricultura. Os dois estão dentro de um veículo, nesse momento, se direcionando a Rio Verde, porque terão um evento logo mais a partir das 18 horas. Fala, Michele, tudo bem com você? Tudo bem, Divino. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. Prazer falar com você. Muito obrigado. E aí, Thiago, como é que você está? Tudo bem? Olá, tudo jóia, maravilha. Thiago, como é que está a expectativa para o evento de hoje? Está grande? Sim, expectativa de muita interação, né? Estar mais próximo da realidade local da agricultura aqui na região, fazer muitas trocas de experiências e trazer um pouco da nossa tecnologia, do nosso conhecimento para aplicar, né, na condição local aqui, essa é a expectativa do evento. Vocês estão vindo de onde? A gente vem de Curitiba. A GoSolos, a sede dela fica em Curitiba, no estado do Paraná. Então, somos do Sul e a ideia é justamente essa, trazer aqui para a região, nós estarmos mais próximos, onde nós temos já alguns clientes, e ficarmos mais próximos desses clientes e trazer uma interação maior, mostrando o que a GoSolos pode fazer pela agricultura. Ô Michele, antes de falar desse evento que vai acontecer hoje, eu quero entender alguns conceitos, entender um pouco da empresa de vocês. Fala um pouco para mim, Michele, da GoSolos. Quem é essa empresa? Você já disse que é de Curitiba, há quanto tempo que ela existe, o que ela faz? A GoSolos, ela é uma empresa do grupo GoGenetic, né? A GoGenetic, ela é uma empresa de biotecnologia e a GoSolos nasceu de serviços da GoGenetic, né? Mais especificamente, a GoSolos ela faz uma técnica, né, que é a metagenômica do solo. Ela nasceu em final de 2022, começo de 2023, como empresa GoSolos, mas a GoGenetic ela já fazia esses serviços dentro do escopo dos serviços da GoGenetic. E aí ela foi crescendo e agora ela se ramificou como GoSolos, uma empresa à parte. Você falou a palavra metagenômica. O que é isso, Michele? Isso. Metagenômica é uma técnica, né, que ela veio junto com a evolução do sequenciamento de DNA. Então, as pessoas hoje falam muito em DNA, né? Às vezes já ouviram falar um pouquinho de genoma. Eu costumo muito falar o que as pessoas elas sabem, teste de paternidade, né? Teste de paternidade é um exame de DNA, a partir do DNA. Então, os exames de DNA, as técnicas para você conhecer DNA, elas não são tão, elas são mais recentes, né? E aí teve uma técnica que veio junto, que se chama metagenômica, que é a gente olhar a genômica, né? De toda uma diversidade de um ambiente, no caso que a gente está falando do solo. Então, a metagenômica vai permitir a gente identificar todos os micro-organismos que estão ali no solo. Então, a gente vai conseguir dizer quais são os fungos, quais são as bactérias que estão presentes naquele solo. Então, a gente sequencia a partir do DNA, a gente pega uma amostra de solo, extrai o DNA, coloca numa máquina e ele vai te dizer quem são. Ele te diz quem são os bonzinhos, ele te diz quem são os ruins, né? Quem são os maus micro-organismos, os bons micro-organismos. Ele dá nome a quem está ali. E dar o nome é muito importante, né? A gente identifica, né? A gente consegue conhecer o nosso estoque de micro-organismos do solo. Muito bem. Thiago, quais são os principais avanços trazidos pela metagenômica do solo na agricultura? Olha, esse é um avanço grande que a gente está entrando. A gente diz que é uma nova geração, né, dentro da agricultura.
uma nova fase, porque dentro da agronomia, né, eu que já fui professor na universidade, nos cursos de agronomia, a gente sempre ouviu falar muito sobre a biologia do solo e sobre o quanto ela é importante para as plantas, para a produtividade, para a saúde do solo. Só que essa biologia, as metodologias que existiam, sim, existiam algumas metodologias, mas elas não tinham potencial de leitura e de dados que fosse robusto o suficiente para tomar decisões, para entender o contexto. Então, assim como um dia a análise de fertilidade permitiu esse avanço, né, que hoje a gente tem correção da fertilidade do solo com uso de corretivos, fertilidade, na metagenômica, na microbiologia do solo, hoje com análise de microbioma ou metagenômica do solo, a gente consegue avaliar esses parâmetros e trazer respostas para dúvidas que às vezes existiam dentro da fazenda. Tiago, um dos grandes problemas hoje é que todo mundo tem dado demais nas mãos, mas nem sempre sabe utilizar esses dados, né? Isso acaba virando um problemão na mão de muita gente. Eu quero entender como é que a GoSolos utiliza a metagenômica para prever doenças do solo antes do plantio. Você já explicou, a Michele já explicou o que é, como é que funciona, né, essa questão do DNA e tal, mas como é que vocês utilizam isso? Eu acho que eu posso responder. Acho que um grande diferencial, quando a gente começou a olhar para os dados lá no início, antes mesmo de se lançar comercialmente, foi entender que esses dados que eram brutos muitas vezes, ou apenas uma lista de micro-organismos, eles eram muito pouco aplicados dentro da fazenda. Eles precisavam de uma interpretação para que ele pudesse então ser utilizado. Isso que você falou, os dados sem uma contextualização e um direcionamento, eles na verdade são um problema, eles ficam engavetados ou perdidos, né, arquivos mortos no celular, no computador. Então a gente procurou traduzir isso em índices. Esse é um dos grandes diferenciais que a GoSolos tem, que o índice ele é uma leitura mais rápida, visual, e ajuda já no direcionamento desse dado para o que precisa ser feito, né, dentro daquele conjunto de amostras, que é o que aconteceu com a fertilidade. Eu tenho uma colega, amiga minha, que é professora de fertilidade do solo. Eu brinquei com ela outro dia, né, com os alunos dela, se a gente mandasse o valor da absorbância, que é uma leitura lá da química do solo, né, quando você analisa, mandar esse valor para o produtor, lá para a fazenda, pouco se aplica. Mas quando você diz o nível de fósforo está baixo, opa, essa informação é traduzida imediatamente como uma necessidade de correção. Então a gente também buscou traduzir os índices, né, os valores da metagenômica para escalas de valores, para amplitudes em que eu posso olhar e entender, opa, o meu valor disso aqui está baixo, então eu preciso atuar sobre isso, o valor da solubilização está alto, então com isso eu fico mais tranquilo. É isso que é uma das formas que a gente procurou traduzir esses dados e levar para dentro da fazenda algo mais aplicado. Bacana. Michele, deixa eu fazer o seguinte, deixa eu me colocar na posição de um produtor rural e eu quero entender o seguinte, se eu pegar essa metagenômica e colocar ela e aplicar ela nas minhas operações agrícolas, que benefícios práticos eu vou ter? Porque vocês já falaram, tal, mas ainda fica um pouco complexo. Eu, enquanto produtor rural, quero entender na prática, como é que isso vai funcionar para mim? A ideia é você ter um manejo mais assertivo, né? Então, uma das nossas recomendações é você fazer a análise do teu solo pré-plantio. Então, agora a gente está saindo do plantio de milho, né, terminando, e aí na sequência vai ter soja. Então, terminou, coletou o milho, a gente faria uma coleta para você entender o teu estoque de micro-organismos ali no teu solo. E para quê? Para justamente você entender, será que eu tenho a gente nos nossos riscos de doença, quando a gente mostra os índices e mostra alguns outros índices, a gente consegue falar, será que eu preciso realmente colocar tricoderma ou o meu solo já está com estoque de tricoderma muito alto? Porque muitas vezes eu já estou com o solo encharcado de tricoderma. E por que eu vou gastar com mais esse insumo se eu já tenho o suficiente? Então a gente mostra que muitas vezes os riscos, tendo os índices desses riscos de doenças que a gente mostra, mais os índices da quantidade de micro-organismos que tem, você vai ter um manejo assertivo e não mais um manejo no achismo.
porque hoje os agricultores justamente são banhados pelas indústrias de bioinsumos, né, e também para fazerem os seus próprios bioinsumos na fazenda, e hoje tem mais de 700 produtos cadastrados no Ministério da Agricultura, e qual que ele vai usar? Então a ideia é a GoSolos, ela vai te dar um norte, né, ela vai ser uma análise, você vai fazer um manejo baseado em dados, né, e não mais baseados no que estão batendo na minha fazenda e querem me vender. A gente costuma muito correlacionar com a nossa saúde. Quando você vai no médico, o médico, para te dar um remédio, muitas vezes ele tem que entender o que você tem, ele pede um exame de sangue. Será que só uma vitamina é suficiente ou será que eu preciso entrar com antibiótico? Né? E aqui é a mesma coisa. O agrônomo, antes de tomar uma decisão para você fazer a tua própria safra, será que eu posso dar algo mais leve? Eu preciso gastar tudo isso ou eu não preciso? Então, é orientar antes do plantio, para você justamente ter uma economia e fazer a coisa mais baseada, como eu falei mesmo, em dados e não mais no que a gente acredita, né? Eu vou te fazer uma pergunta que talvez alguém vá te fazer hoje à noite, Michele. É o seguinte, eu vou fazer a análise com vocês. Eu preciso de fazer essa análise de solo normal que eu faria no laboratório aqui? Na verdade, ou só de sim. vocês A é análise suficiente? que a gente faz... Não, a nossa análise, a gente costuma falar, é análise biológica. O que se faz hoje é análise físico-químico. O que a gente fala é que a gente hoje é uma tríade, físico, químico, biológico. A gente não substitui a análise físico-químico, algo que você complementar mais dado para você conseguir tomar decisões mais assertivas. Então, a gente faz uma tríade ali, justamente com essa questão dos bioinsumos, dos on-farms, tem tantos micro-organismos que são colocados hoje, que você só olhar o físico-químico não vai te dar uma precisão. Então, vem essa análise biológica, ela é complementar, ela não é substitutiva. Vocês não estão vindo aqui, então, para substituir os laboratórios aí que fazem análise? Não, de maneira alguma. A gente vem para complementar. Complementar e trazer respostas, né? Acho que muito interessante um relato de um colega de profissão que é gerente de fertilidade de um dos grandes grupos produtores de grãos no país, é algodão. E ele, como gerente de fertilidade, falou, tem áreas que eu não tenho mais o que fazer sob o ponto de vista da química do solo. Eu já corrigi, já elevei os níveis, e essas áreas não respondem nos níveis de produtividade de outros talhões da fazenda. E eu não sei mais o que fazer do ponto de vista da química. Eu queria investigar a biológica agora, porque talvez na biologia esteja a resposta dessa limitação que alguns talhões tem e que na fertilidade já se foi corrigido, né? E os produtores, os fazendeiros sabem disso. Tem talhões que às vezes mesmo com todo o trabalho de química e física ainda ficam limitações, e a biologia agora está ajudando a elucidar o entendimento dessas áreas às vezes que não tem resposta. Isso muitas vezes está relacionado a doenças de solo, a baixa de micro-organismos benéficos. Tiago, você falou de um novo momento que a agricultura está vivendo. O que eu chamei aí de quarta geração da agricultura, né? Qual que é a importância dessa biotecnologia no desenvolvimento dessa quarta geração da agricultura? É uma nova leitura que a gente pode ter das áreas de produção, né? Isso já aconteceu no passado, né? E por que eu uso a fertilidade muito? Porque é justamente assim, algo que já se viveu e foi estabelecido e virou algo que todo mundo utiliza. A fertilidade, os fertilizantes sempre foram usados, desde os primórdios da agricultura, há milhares de anos atrás. Mas chegou um momento que eles viram que, analisando e vendo os teores, eles conseguiam direcionar melhor isso. Porque tinha locais que eles usavam fertilizante e não dava resposta, né? E aí, às vezes, o nível do teor ajudava a entender isso quando começou a se analisar. E na microbiologia, isso também... Agora há pouco a gente conversava com
com uma outra profissional que faz análise nematológica. Ela compartilhou justamente essa experiência. Tem áreas com alto nível de nematóide, mas a produtividade não é afetada. E às vezes áreas com baixa população, a produtividade despenca. Então ela olha apenas um micro-organismo, é a análise nematológica tradicional. Quando a gente olha o todo da microbiologia, nós conseguimos entender que às vezes é como se fosse uma imunidade baixa daquele solo. Você tem uma baixa população de micro-organismos defendendo a planta. É o que falam do exército que a planta consegue recrutar no solo para defesa. E quando a gente começa a analisar isso, várias possibilidades de manejo e entendimento de perdas em produtividade e melhoria da produção podem ser feitas, né? Então, é como se a gente começasse a revelar algo que estava obscuro, que a agronomia sabia da importância, sobre muito tempo se sabia, mas você não conseguia ver. E agora, com essa biotecnologia, nós conseguimos olhar todo esse contexto em uma única análise, né? Isso que é uma das grandes inovações da análise metagenômica do solo. Tiago, uma das palavras mais utilizadas hoje por quem é da área e por quem não é da área, eu acho que até mais por quem não é do que por quem é a palavra sustentabilidade. Né? Todo mundo quer saber como ser sustentável, como fazer uma agricultura sustentável, como agredir menos o meio ambiente, né? E como é que a análise genética do solo pode contribuir para esse item, sustentabilidade agrícola? Olha, isso é uma pergunta bem interessante para a gente abrir algumas mentes assim, para o quanto a gente pode avançar em termos de sustentabilidade. Vamos pensar primeiro na questão dos fertilizantes químicos nitrogenados. Esse é um tema que é muito falado nesse contexto de sustentabilidade, porque para você produzir 1 tonelada de fertilizante químico nitrogenado, o gasto de energia, de combustível fóssil é muito grande. Então, quando eu tenho um micro-organismo no solo fixando esse nitrogênio, é o caso da soja, a gente põe 0 dose, né, 0 quilo de nitrogênio químico por hectare, todo ele é biológico, retirado do ar através da fixação simbiótica. Isso é ótimo, excelente. Recentemente, uma nova tecnologia microbiológica mostrou que a associação de 2 micro-organismos, Bradyrhizobia e Zospirillum, podia elevar ainda mais esse potencial. 2 micro-organismos, a gente usava só um, de repente fizeram uma combinação 2, olha, melhorou. O que a gente tem mostrado na metagenômica, essa possibilidade de combinação não é só 2-a-2, ela, vamos dizer assim, o número de combinações é quase infinita, porque numa única amostra a gente encontra centenas de micro-organismos. E o potencial de associação entre eles para trazer benefícios na própria fixação de nitrogênio, em uma única amostra, a gente chega a encontrar 50 espécies de bactérias fixadoras de nitrogênio. Uma única amostra de solo, até 50 espécies de bactérias fixadoras de nitrogênio. Então, se com duas, né, vamos dizer assim, o sistema, né, as pessoas já se convenceram da sustentabilidade da microbiologia para a agricultura. Imagine quando eu começo a olhar esse todo, quando eu olho 50, né, ou quando, pelo contrário, eu olho que tem poucas e o meu potencial é de elevar isso, né, então, com certeza isso agrega muito na sustentabilidade, a hora que a gente começar a olhar esse todo e manejar isso para que cada vez mais o sistema se torne produtivo, utilizando aquilo que a própria natureza criou, né? Os micro-organismos não são uma invenção, né? A invenção é poder olhá-los, né? Analisá-los, essa é a inovação, até a biotecnologia, mas os micro-organismos já estavam lá, já estavam fazendo esse papel. O que vocês fizeram foi trazer para os nossos olhos esses micro-organismos, né? Exato. Michele, como é que a GoSolos pode auxiliar na prospecção e na avaliação de novos produtos biológicos para o mercado? Porque não para de surgir, né? O tempo todo. Exato. Surgindo novos produtos, novas empresas ou velhas empresas, antigas empresas entrando na área, né? Como é que vocês podem auxiliar em todo esse movimento? Então, a GoSolos, ela já tem um banco de dados, né? E isso que até a gente demorou, inclusive, para a GoSolos nascer internamente dentro da GoGenetic, como eu comentei, porque a gente queria um banco de dados mais robusto. Mas a ideia, eu acho que é muito em cima do que o Thiago acabou de falar. Se conhece 2 micro-organismos que são fixadores de nitrogênio e eles têm um grande potencial. Mas a gente, olhando lá os fixadores, a gente já encontrou mais de 50. Então, pense que
alguns desses 50, numa tríade, digamos, com os outros 2, pode levar ainda mais a fixação biológica do nitrogênio. E aí a gente está falando, e tem muito micro-organismo que a gente não conhece. Por que é importante, né, a metagenômica, a genômica, né? Porque a gente só conhece, hoje a gente se conhece os micro-organismos que são cultiváveis, em que eu consigo pegar uma amostra de solo, levar para o laboratório e isolar aquela bactéria. Mas muitas vezes é dentro de uma comunidade que eu tenho no meu solo, que é a interação entre 2, em que um deles não é cultivável, ou que eu não conheço, ou que eu não sei cultivar, que é essa interação entre os 2 que vai fazer que eu tenha maiores fixadores, maiores solubilizadores de fosfato ou sideróferos e assim por diante. Então, a GoSolos, ela pode trabalhar juntamente com as empresas, procurando dentro desse banco de dados, analisando com o solo, muitas vezes, em tempos diferentes, você vai encontrar micro-organismos que podem ser importantes e podem ser utilizados depois na agricultura. Tiago, pois não, pode falar. Um exemplo bem prático e aplicado de como a gente pode contribuir com isso e como as empresas que não estão usando essa tecnologia podem correr risco. A gente, às vezes, na distribuição das espécies, a gente tem espécies que estão do sul, lá do Rio Grande do Sul, a gente tem amostra até em Santo Ângelo, lá quase na fronteira, até Roraima. E alguns micro-organismos, eles estão distribuídos no Brasil inteiro e são com funções, a gente acha, né, na pesquisa científica, artigos publicando, isso aqui faz biocontrole, isso aqui fixa nitrogênio. Estão amplamente distribuídos. Então, na chance de um desenvolvimento de produto para o mercado, um micro-organismo desse, ele, vamos dizer assim, tem potenciais de resposta muito maiores em vários locais, porque ele está adaptado. E tem espécie de bactéria que a gente encontrou uma única vez, lá no Rio Grande do Sul, até na reunião com o produtor, entregando os resultados, falou, essa daqui só foi encontrada até hoje na sua fazenda. Cuide bem dela, ela é única. E isso ocorre, a frequência de distribuição, a gente tem os que são chamados organismos raros e aqueles que são frequentes. E isso dá um direcionamento enorme para a indústria, para ir naqueles que vão ser mais assertivos, vão ter uma adaptabilidade maior dentro do cenário de produção agrícola. Vocês estão chegando em uma das cidades mais importantes da agricultura brasileira, que é Rio Verde, em um dos estados mais importantes para o agronegócio, vindos de um dos mais importantes estados, que é o Paraná, né? Qual a expectativa de vocês para hoje, a partir das 18 horas? O que e quem vocês esperam encontrar lá no Espaço Capital hoje, a partir das 18 horas? Então, a ideia, eu acho que a gente sabe muito bem da importância de Rio Verde, né, e do estado, né, de Goiás na agricultura brasileira, e a gente está num estado, como você falou também, muito agro, né, e a gente entende que a gente tinha que estar mais próximo, né, a gente tinha que estar aqui próximo de Rio Verde, tinha que estar mais posicionado no estado. Então, na verdade, a gente já tem vindo com algumas visitas corriqueiras aqui para o estado, para Rio Verde, principalmente. E a ideia é a gente trocar mais interação. A gente, esse workshop ele foi voltado mais para consultores agronômicos, né, para entenderem, para conseguirem utilizar a GoSolos como ferramenta, como a gente comentou, né, como ferramenta de manejo. E a ideia é que está cada vez mais próxima aqui no estado, em Rio Verde e no estado de uma forma geral. Bom, você falou de consultores agronômicos, né? Mas vocês acreditam que haverá produtores rurais lá na sala hoje para ouvir vocês? A gente acredita que sim, porque alguns consultores parceiros já estão chamando os seus clientes, os produtores, e são super bem-vindos. Eu acho que quanto mais a gente conseguir difundir, né, o que a GoSolos entrega, o que a GoSolos está mostrando de valor, né, isso vai ser importante. São super bem-vindos. Uma das coisas que eu falo aqui, Tiago, é o seguinte: nós estamos numa região que a gente tem que tomar muito cuidado com o que fala. Imagina eu, que não sou da área, eu não sou professor, não sou técnico, não sou pesquisador, sou só um jornalista, né, que gosta do agronegócio. Tem que ter muito cuidado com o que fala, porque a quantidade de informações que o nosso produtor rural tem é muito grande.
Então, quando vocês trazem um assunto disruptivo, um assunto novo, ele está ávido por essa informação, ele busca isso, né? E eu acho que é muito bacana você poder interagir com um público desse, né, Thiago? Sim, isso é fantástico, né? A gente costuma ter essas interações de modo online, o que já é bastante rico, quando ele traz a realidade da fazenda, as coisas que ele tem enfrentado dentro da sua propriedade, mas quando presencialmente isso é muito mais rico, né? Se torna um ambiente bastante frutífero, fértil, para a gente poder trocar experiências dos dois lados, né? Tanto compartilhar dentro das análises o que a gente já encontrou como resposta, às vezes problemas parecidos que ele vai trazer para o evento, né? Ele vai vir com perguntas, né, de coisas que ele espera com a microbiologia talvez resolver, e essas perguntas talvez a gente já tenha passado por elas em algum momento, né? E essa troca vai ser muito rica, muito fértil. A gente, na expectativa, né, gente, quando foi vendo as inscrições sendo realizadas, já ficou bastante contente, animado, né, vendo que rapidamente a gente atingiu aí o público que tinha o número de vagas. Então, isso vai ser com certeza uma experiência fantástica. Evento lá em Rio Verde, Goiás, né, muita coisa. Nós tivemos um probleminha aí de conexão. Eu não ouvi direito o que você disse aí. Tiago, você disse que estava muito contente com as inscrições e depois travou. Você poderia repetir, por favor? Sim, que a gente estava bastante contente, né, quando a gente viu as inscrições sendo preenchidas rapidamente, né. Então a expectativa realmente é essa, de casa cheia, né, da gente poder interagir muito com esse público, trocar experiências e ser um marco, né, até mesmo para a própria GoSolos, depois desse evento, a gente sempre memorar, né, relembrar, ó, depois daquele evento lá, a gente realmente teve um grande aprendizado, né, com os clientes, e também possibilitou abrir mais as fronteiras dessa nova geração aí aqui no estado de Goiás também. Para quem não está nos acompanhando desde o início, deixa eu repetir. Eles estão, a Michelle e o Thiago, chegando em Rio Verde, estão no carro, mas não estão dirigindo, pelo amor de Deus. Estão sentadinhos no banco de trás. Não tem perigo nenhum. O único perigo é que a internet às vezes dá uma variada, né? Mas deixa eu arrumar uma saia justa para a Michelle aqui agora. Michelle, você sabe de cor e salteado a programação do evento? Sei, vamos lá. Então, o evento vai começar às 18h30. A gente vai ter uma recepção com um coffee. Na sequência, vai ter a fala da... Deixa eu pegar aqui só um pouquinho, mais ou menos. Na sequência, às 19 horas, a gente vai ter uma fala do que é metagenômica e sua aplicação na agricultura. Às 19h30, a gente tem como prever doenças de solo antes do plantio. Às 20 horas, a apresentação do laudo da metagenômica e as sugestões de manejo. E, para finalizar, uma sessão de perguntas e respostas. Muito bem. E eu falei aqui inicialmente 18 horas, mas, pessoal, 18 horas porque vocês vão chegar e tem que fazer todo aquele processo ali de inscrição e tal. E para não atrasar o evento, né, Michelle, pede-se as pessoas que cheguem, né, um pouco mais cedo, até para começar já o networking ali, começar a se conhecer, o bate-papo, né? Isso, vai ter um coffee no comecinho, então vamos lá, 18 horas tá ótimo. Tá. Antes de terminar, Michelle, responde para mim o seguinte, qual é a visão de longo prazo da GoSolos para a agricultura brasileira? O que vem pela frente que a gente pode esperar? A GoSolos, como a gente comentou, é uma análise muito rica, né? Eu consigo olhar todo o meu estoque de micro-organismos. E com isso, como até o Thiago falou durante a nossa conversa, a gente está conhecendo o solo brasileiro, né? A gente está conhecendo quais micro-organismos são espalhados por todo o solo, quais são os que estão em determinadas regiões. E a gente vê que daqui a alguns anos, as GoSolos vai ter aprendido tanto com esse estoque e com as respostas e com os manejos que vão acontecendo, que a gente não vai mais precisar olhar todo esse estoque, né?
olhar toda a comunidade. A gente vai encontrar o que a gente chama de biomarcadores específicos. A gente vai encontrar aqueles que, se aparecem, são muito problemáticos e podem diminuir a produtividade. Aqueles que são muito benéficos, se estão presentes, eles têm uma boa comunidade. E a gente pensa que a GoSolos, ela não vai mais, como eu falei, não vou fazer esse exame dessa mesma maneira, eu vou fazer um point of care, daí eu vou fazer lá na fazenda, uma resposta rápida. Então, a ideia da GoSolos hoje ter um maior banco de dados, entender, ajudar o agricultor com uma resposta baseada em dados, baseada em números, e também ela conseguir, no futuro, fazer uma análise mais rápida e lá point of care na fazenda, dando essa mesma resposta de maneira imediata, por uma atitude imediata. A inteligência artificial vai ajudar aí? Vai ajudar. Na verdade, a GoSolos já existe uma inteligência artificial por trás. A gente tem um machine learning, uma inteligência que justamente está sempre revisitando esse banco de dados, porque quando eu falei, a gente acabou não comentando, mas quando a gente fala ali de um estoque de micro-organismos, pensa que sai um sequenciamento, uma identidade de, como o Thiago falou, de 200 a 1.000 micro-organismos. Então, cada solo que chega para nós tem 200, 1.000 micro-organismos, né? E chegam muitos solos, a gente tem mais de 3.000 solos analisados. E isso, daí a gente separar por região, isso tudo tem uma inteligência artificial para conseguir analisar isso, né? Sempre de maneira revisitando isso, para a gente conseguir chegar no que a gente quer chegar. Michele, muito obrigado, sucesso no seu evento hoje, e eu tenho certeza que vocês vão trazer muita informação de qualidade para os nossos produtores. Parabéns, obrigado, viu? Obrigada, a gente que agradece, Divino, muito obrigada pela oportunidade, e a gente vai estar aqui mais vezes, a gente com certeza vai conversar mais vezes. Muito obrigado. Tiago, desculpa por fazer vocês interromper a viagem aí, parar o carro e tal, mas era a única chance que eu tinha, cara, de falar com vocês antes do evento, era essa. Te agradeço imensamente. Muito obrigado, viu? Que bom. Deixa eu ver, gente, travou de novo ali, mas, ô Tiago, deixa eu despedir de você, eu preciso despedir de você. Obrigado, viu? Obrigado. Imagina, eu que agradeço, foi um prazer, né? A gente sempre fica muito feliz de falar sobre o tema, né? A gente tem essa missão também de divulgar e ensinar sobre essa nova tecnologia para que mais pessoas conheçam, então é sempre um prazer e ficamos à disposição. Quando quiser conversar mais sobre esse assunto, conte com a gente. Vamos conversar, da próxima vez não vai ser no carro. Um abraço para vocês, boa tarde, gente. Até mais. Obrigada, tchau. Tchau. Gente, eu conversei com o Thiago Jarec, agrônomo, especialista em fitopatologia da GoSolos, e a Michele Zibete Tadra, que é pesquisadora e é CEO da GoGenetic. E o tema é instigante, está surgindo a 4ª geração da agricultura. Hoje, eles terão um evento muito especial para vocês a partir das 18 horas aqui em Rio Verde, no Espaço Capital. Esteja lá, eles vão falar sobre metagenômica do solo, a nova fronteira agrícola. O podcast AgriProsa tem o objetivo de falar do agronegócio de forma fácil, simples e descomplicada. Diariamente conversamos com os maiores atores do agro e abordamos os mais diversos assuntos de interesse de produtores rurais, técnicos, pesquisadores, profissionais da área e simpatizantes do agronegócio. Se você gosta do nosso podcast, então você pode nos ajudar. É muito simples. Basta seguir-nos nas principais plataformas de streaming e também no YouTube. Se você deixar um gostei, compartilhar os episódios e deixar um comentário, já vai nos ajudar muito a dar relevância tanto ao podcast quanto ao canal. E o mais importante de tudo, nos siga para receber notificações de novos vídeos e episódios. Um grande abraço para você e até a nossa próxima prosa.